Enquanto isso, irmãos, eu peço que abram a palavra de Deus, a sua Bíblia em Esdras, capítulo 2. Nós vamos dar prosseguimento à série que nós começamos na semana passada. Então, Esdras, capítulo 2. Nosso texto hoje vai do versículo 1 ao 70. Mas fiquem tranquilos que eu não vou fazer a leitura toda não, gente. Vocês acharam que já foi difícil pregar sobre faca e taça de ouro semana passada? Esdras vai nos dando mais surpresas a respeito da riqueza da palavra de Deus. Queridos, aqui a gente se encontra só fazendo uma rápida... uma lembrança, uma rápida retrospectiva da nossa série. A gente iniciou na semana passada uma série nos livros históricos de Esdras e Neemias, e aqui a gente encontra o povo de Deus retornando do exílio, retornando do cativeiro persa. Esse povo que anteriormente tinha sido dividido em dois após a desobediência de Salomão, e no reinado do seu filho é então dividido entre Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, e logo em seguida as dinastias, tanto do Reino do Sul quanto do Norte, foram de mal a pior, até o ponto em que Deus castiga o seu povo, levando então outros povos ímpios, pagãos, Babilônia contra o povo do Sul, os assírios contra o povo do norte, e ambos foram levados cativos, foram levados como prisioneiros de guerra. E até que 70 anos depois desse cativeiro, e é onde a gente se encontra na história, o povo de Deus começa a voltar para a sua terra, cumprindo a profecia feita pelo profeta Jeremias, que depois de 70 anos o povo de Judá retornaria, o povo de Israel, o povo do norte. O reino do norte nunca chegou a voltar, ele ficou disperso pelas cidades em torno ali da Samaria, as cidades persas. Mas o povo então de Judá retorna do exílio, e nós vimos na semana passada que esse exílio começa com um édito, com uma ordem do imperador persa Ciro. Mesmo ele não sendo temente a Deus, é usado por Deus para conduzir a história. E vimos exatamente isso, que o Senhor que a gente serve, o Deus que a gente serve, governa a história segundo a sua vontade e desperta o espírito do seu povo para a sua própria glória. Hoje a gente vê aqui no capítulo 2 de Esdras uma lista gigantesca de nomes, de todos aqueles que voltaram para Jerusalém, que voltaram do exílio. Portanto, acompanhem comigo a leitura de Esdras 2, eu farei a leitura só dos 2 primeiros versículos. São esses os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná. E eis os números dos homens do povo de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. E a partir daqui nós vamos vendo a relação, a contagem, nome a nome daquelas famílias que retornaram. O que a gente pode aprender com uma lista interminável de nomes? Essa é uma daquelas partes na Bíblia que com certeza você pulou. Se você chegou até Esdras, com certeza você pulou. Porque são nomes estranhos, são nomes difíceis, são nomes distantes da nossa língua, da nossa realidade, nomes desconhecidos, alguns até podem soar familiares. De fato, aqui, Neemias é aquele que dá o nome ao segundo livro dessa nossa série. Zorobabel é aquele que vai ser responsável pelo retorno desse povo nos 6 primeiros capítulos aqui do livro de Esdras. Mas Mordecai não tem nada a ver com aquele de Esther, é só o mesmo nome.
Fora esses, os nomes são cada vez mais estranhos, diferentes, eu diria, da nossa cultura latino-americana. Será que a gente consegue aprender alguma coisa sobre essa lista interminável de nomes, ou como disse um pregador americano, um deserto de nomes desconhecidos? Será que a palavra de Deus é a palavra de Deus também aqui nessa lista? É isso que a gente vai ver hoje, porque parece que esse texto que a gente leu, só os 2 versículos, e aí eu te desafio a ler os outros 68 em casa, parece aquelas listas, aqueles créditos no final do filme, sabe? Ou no final da série, que quando começa os créditos aparece pular para o próximo episódio, aí você pula logo assim, o mais rápido possível, você vai ficar lendo aqueles nomes, não conhece ninguém. Parece que Esdras é um daqueles filmes da Marvel, que depois de uma lista interminável aí de créditos, aí vem uma outra cena, vem os pós-créditos. Aí depois que a Marvel começou com esse negócio, todo mundo agora fica parado no cinema. Porque o filme da Marvel tem o pós-créditos. Será que é isso que Esdras fez aqui? Ele conta o início da história, aí ele dá os créditos e agora de Esdras 3 em diante vai ser o pós-crédito para valorizar um pouco mais a ação, valorizar o grande retorno. Não tem nada a ver não, gente. Não é isso não. Lembra que a palavra de Deus foi minuciosamente escrita e inspirada e separada pelo Espírito Santo para revelar a história da redenção. E se essa lista está aqui é porque ela revela a história da redenção. O nosso desafio é entender como a história da redenção está escondida num deserto de nomes desconhecidos. Quando a gente olha para aquela lista, para aqueles créditos, o principal motivo para a gente pular aqueles créditos é que eles não têm importância nenhuma para nós. A gente não conhece ninguém ali. Talvez se a gente fizer um bico num filme, aparecer assim no finalzinho, quem sabe, a gente até fica esperando ali, dá um pause, dá um print, posta no Instagram, participei aqui. Inclusive numa série famosa, bíblica, The Chosen, você pode, é um crowdfunding, né? Você pode doar dinheiro para a série, para ela ser feita, para ela fazer os próximos episódios, né? Ela não tem investidor pesado e tudo. E aí, dependendo do quanto você doar para a série, você ganha alguma coisa. E se doar bastante dólares, aparece seu nomezinho lá. Aí no último episódio aí do que eu assisti, nossa, foi quase meia hora de crédito. Que eu acho que era tipo, $10, $20. Então, assim, uma galera doou. E aí, com certeza, alguém printou aquilo ali. Mas para a gente não tem importância esse monte de desconhecido. Mas a primeira coisa que eu queria que os irmãos atentassem é que nós, Igreja de Cristo, em Ouro Branco, 2023, somos muito mais parecidos do que uma lista de nomes, como essa de Esdras 2, do que a gente imagina. Quando a gente olha o enredo da Bíblia, quando a gente olha a história da Bíblia, a gente está acostumado com os protagonistas, né? Os grandes atores. É Moisés dividindo o Mar Vermelho, é Davi que luta contra leões, ursos, gigantes, até que chega Cristo, aí Cristo rouba a cena. Mas quem é o Vitor na fila do pão? Gente, nenhum de nós aqui vai ter a importância na história da igreja, importância de nome conhecido, tá? Não importância diante de Deus. Como esses que a gente conhece na Bíblia como grandes personagens. Porque não aprove a Deus nos escolher, nos usar para escrever a sua história. A verdade é que a grande história da redenção envolve uma multidão de desconhecidos, da qual nós fazemos parte. Os nossos nomes estão nos créditos, mas com certeza a gente é um entre milhões de desconhecidos na história da redenção. O que então uma lista de nomes desconhecidos nos ajuda, nos ensina sobre a história da redenção? Que a história da redenção inclui e é formada por uma multidão de desconhecidos a quem Deus conheceu e amou. E assim Ele formou o seu povo. Nós estamos nos bastidores, nós somos os contra-regra, mas nós estamos na história da redenção. E o que a gente vai aprender hoje
em Esdras 2 é exatamente as características do povo que Deus desperta para formar a igreja de Cristo. As características do povo que Deus desperta para formar a igreja de Cristo. Vamos começar então no versículo 36, porque até o 35 ele vai nomeando as famílias, pelos cabeças das famílias de Judá que retornaram. A partir do 36 nós vamos ver a função ou as funções daqueles que retornaram do exílio persa para reconstruir a adoração em Jerusalém. No versículo 36, então, nós temos a relação dos sacerdotes, e aí começa o versículo 36, os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973, e por aí vai, versículos 38 e 39 também. Se a gente somar todos esses nomes, todos aqueles que voltaram do exílio, e o versículo 65, no versículo 64 nos dá essa informação, 42.370 pessoas voltaram. Se a gente somar os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pela adoração, pelo culto ao Senhor no templo, nós vemos que são cerca de 4.200 pessoas, 4.200 homens, 4.200 sacerdotes, dedicados exclusivamente à adoração, ao culto ao Senhor. Gente, é 10% do povo. É muita coisa. Mas assim, não fica procurando numerologia, não, de negócio de 10%, é o dízimo dos sacerdotes e do meio do povo, não tem nada a ver disso, não. Mas o meu ponto é que 10% é coisa pra caramba. Eu me informei hoje mais cedo, a quantidade de membros maiores que nós temos, e a gente tem quase 140 membros maiores aqui na igreja. Então, em outras palavras, é como se a gente tivesse aqui 14 pastores. Imagina aturar 14 pastores, gente. A gente tem 2 aqui, é bênção do Senhor, a 14. Isso daí não é realidade para a maioria da igreja, isso daí não é realidade para a maioria do povo de Deus. A verdade é que a liderança está concentrada num número pequeno de pessoas. Por que então a gente tem um número tão grande, uma porcentagem tão grande de sacerdotes aqui nesse povo que retorna do exílio? Embora não seja comum, embora não tenha sido comum em outros momentos da história de Israel. Por que a necessidade de tantos homens, de tantos líderes conduzindo o povo em adoração? Vamos parar para pensar um pouquinho, irmãos. 70 anos aquele povo passou no exílio, e a gente falou isso no último domingo. Muitas gerações cresceram e outros nasceram no exílio, no meio de povos pagãos, onde o templo, o sacrifício, o próprio sacerdócio eram histórias. Eram histórias às vezes desejadas, sonhadas pelos mais antigos, cantadas nos salmos, recitadas pelos salmos, mas aquilo tudo era muito distante. Então seria muito esperado que aquele povo, após 70 anos exilado, tendo uma cultura pagã, uma cultura estrangeira, talvez como a sua própria cultura, encontrar dificuldades com a lei do Senhor em relação à adoração que tinha sido estabelecida no Pentateuco, que tinha sido estabelecida ali em Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Então, é interessante que Deus levanta um número expressivo de sacerdotes para garantir que o culto a Ele fosse reestruturado da forma mais adequada. E essa é a primeira característica do povo que Deus desperta, porque Deus desperta no meio de nós líderes para nos conduzir devidamente e adequadamente em adoração. A liderança do povo de Deus é designada pelo próprio Deus. E isso é uma lembrança de que é o Senhor quem nos governa. Porque se os nossos líderes, e hoje na igreja do século 21, pastores e presbíteros somos os líderes espirituais, aqueles que seriam mais próximos do sacerdócio, então nós vemos que
somos apenas representantes do Senhor. E que a autoridade que nós temos não é nossa, não é intrínseca nossa, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas habilidades, não é pelo nosso carisma, mas é porque assim aprove a Deus nos designar para tal. Paulo, na sua primeira carta ao seu discípulo Timóteo, pastor também, ele diz o seguinte no capítulo 3, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aí no capítulo 2 ele começa a lista das características que o líder, o pastor, os presbíteros precisam ter para serem bons pastores. Essa lista as crianças estão com elas aí nesse momento. E aí no versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja, eu vou dar a dica da primeira atividade aí, irrepreensível. E aí a lista continua, agora vocês crianças seguem aí. Já dei a cola da primeira aí. Olha que interessante, no versículo 1 e 2, a gente vê que o chamado, a direção, a designação para a liderança do povo de Deus, possui dois aspectos, queridos. Um aspecto interno e um aspecto externo. Na teologia, na doutrina sobre o pastorado, sobre a liderança, nós chamamos isso de testemunho interno e testemunho externo. O versículo 1 é sobre o testemunho interno. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, aquele que deseja ser, no caso aqui, bispo, porque bispo era a função mais próxima do que hoje nós temos como pastores. Como a gente não vive mais num contexto agrário, principalmente de ovinos, um pastor de ovelhas é muito distante. Então, a gente fala pastor no Brasil, normalmente a gente vai associar a função eclesiástica. Naquela época, falar pastor ia apontar primariamente para a função agrária, agropecuária. Por isso que também havia a palavra bispo, mas não que hoje seja uma ordem diferente. Quando a Bíblia fala usa bispo, entende-se pastores. O que vier além disso, depois vocês completam. Então, pessoal, a gente tem o testemunho interno daquele que aspira ao episcopado, daquele que aspira ser presbítero, ser pastor do povo de Deus. É algo que o Espírito Santo move no nosso coração. É algo que o Espírito Santo incomoda. É algo que o Espírito Santo nos corre atrás de nós dia a dia, incansavelmente. Até que a gente então se encontra pleno, satisfeito, porque finalmente está no lugar que pertence. E isso foi um testemunho pessoal. Eu não me sentia em casa até estar no púlpito. Isso é testemunho interno. Mas não basta uma pessoa, um homem chegar aqui na igreja e falar: pastor, eu sinto desejo no meu coração, eu ouvi um anjo, eu orei, eu ouvi uma voz, eu tive um sonho, então está aqui o meu testemunho interno, eu aspiro ao episcopado. É necessário que essa aspiração, que esse testemunho interno seja validado pelo testemunho externo de vocês, da igreja, de nós. Então é necessário que aqueles que aspiram também sejam os mesmos a quem a gente olha naturalmente e fala: pô, esse cara aí tem um chamado para ser pastor, tem um chamado para ser presbítero, tem um chamado para liderar a igreja. Você já pensou nisso, meu irmão? No meu caso, o testemunho externo veio antes. As pessoas vinham até mim e eu falava: não vou mexer com esse negócio não. E Deus é bom, pela misericórdia, Ele me caçou, estou aqui hoje. O meu testemunho interno veio depois do testemunho externo. Mas também não adianta a igreja forçar a barra naqueles que ela entende que seriam bons líderes, bons presbíteros e pastores, se o sujeito não tiver essa convicção no coração. E muitas vezes nós, como igreja, falhamos em levantar os nossos líderes, porque nós não medimos, nós não consideramos se de fato há convicção no coração. Graças a Deus não é o caso aqui da nossa igreja local, mas muitas igrejas sofrem porque levantaram presbíteros e pastores que não eram adequados à palavra. Homens até sinceros, mas cuja convicção não era firme. Então, queridos, a gente vê que é Deus quem levanta os sacerdotes para a preservação da sua adoração. Caso contrário,
o povo poderia adorar segundo a sua própria vontade, de acordo com aquilo que ele viu na Pérsia. E aí, de repente, chegasse a geração mais nova, ou chegassem, eles da Pérsia animados, não, mas espera aí, tem um templo lá na Pérsia que está bombando de gente, é só a gente adaptar assim ao culto de Yahvé que está tudo certo. Não parece tão atual? Mas a gente aprende na Bíblia que o Senhor quer ser adorado da maneira como Ele estabeleceu, e não na maneira que nos agrada mais. O culto ao Senhor, irmãos, a forma do culto ao Senhor, ela é estabelecida, ela é protegida e preservada pela própria Escritura. Nós, como igreja, não temos liberdade para adorar ao Senhor como bem entendemos. É o Senhor quem define os termos da sua adoração. E talvez, por conta do egocentrismo do nosso tempo, de uma cultura materialista, de uma cultura consumista, em que nós somos os consumidores e, afinal de contas, o consumidor tem sempre razão, seja muito difícil para a gente compreender uma estrutura de culto que é fechada, que é quadrada. Ah, pastor, mas é muito frio, não fala ao meu coração, não sinto aquele quentinho, não escorre lágrima. Quem disse que o culto é para isso? Quem disse que a gente está aqui para prestar culto, para sentir alguma coisa? A gente vai sentir, irmãos. A gente vai se emocionar. A gente vai se arrepender. A gente vai chorar. A gente vai se alegrar. A gente vai ter as nossas forças renovadas, sim. Mas é porque Deus nos renova pelo Espírito Santo, não porque o modelo de culto nos favorece a isso. Porque se a gente constrói a nossa adoração baseada no modelo que atende ao nosso coração, no dia que aquela adoração não mais nos atender, ou a gente ataca a igreja, ou a gente ataca Deus. Como assim, pastor? Ou a gente vai dizer que aquela igreja ali está muito fria, ali eu não sinto a presença de Deus, então vou para outra igreja, e isso é muito sério. Ou a gente diz o seguinte: Deus se virou contra mim. Não estou sentindo mais Deus, Ele não fala mais comigo como antes. Será que Deus não fala com você como antes, ou você que ouviu Deus da forma errada desde o início? O culto é estabelecido pelo Senhor nos seus termos. É por isso que também o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele nos dá instruções claríssimas sobre a ceia do Senhor. E aqui no capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 26 ao 30, nós lemos que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem em si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, não poucos mortos. Muitos na igreja de Corinto estavam fracos, doentes e até morriam, literalmente, porque estavam participando de forma indigna da ceia do Senhor. É por isso que aqui na igreja presbiteriana, nós somos muito rigorosos quanto a quem serve a ceia. Somente presbíteros, pastores e presbíteros. Porque são os oficiais, é a liderança designada por Deus e que representa a Deus. E por isso essa liderança é responsável por vocês, queridos. É responsável pela integridade do povo de Deus. É para proteger aqueles que indignamente poderiam participar e tomar para si juízo, que nós cercamos a mesa. E que nós restringimos a ceia do Senhor somente àqueles que publicamente professaram a fé a Cristo Jesus. Porque a nossa responsabilidade é preservar a igreja. E a gente entende que a ceia do Senhor é algo extremamente sério. E olha o que Paulo diz: se a gente anuncia a morte do Senhor na ceia,
e a gente toma ela de forma indigna, ou seja, sem um arrependimento, sem olhar para os nossos pecados, sem olhar para a cruz de Cristo e reconhecer que era a gente quem deveria estar crucificado e não Cristo, e por isso pedir perdão e louvar a Deus, isso é ser digno diante da ceia. Se nós não fizermos isso, nós estamos anunciando que todo aquele que nega merece o inferno. Em outras palavras, a gente está anunciando que a gente mesmo merece o inferno. Por isso é juízo. Se Deus é tão rigoroso com a ceia dele, você acha que ele não seria menos rigoroso com o seu culto? Quando ele vai dar as tábuas da lei para Moisés, ele fala para a congregação toda, para o povo inteiro acampar ao redor do monte, e que ninguém chegasse aos pés do monte, porque morreria. E aos anciãos e líderes que eles andassem com Moisés até a metade do monte, mas da metade não passasse, Moisés deveria seguir sozinho. Porque o Senhor restringe a sua santidade, porque Ele é santo. Então Ele separa alguns, santidade é separar. Se você acha que a liderança é uma posição de status, de glamour, de superioridade, de meritocracia, e você vê o pastorado dessa forma, e você vê o presbiterato dessa forma, eu sinto te dizer que você não tem uma visão bíblica de liderança. Você tem uma visão carnal e mundana de liderança. Porque Deus não levanta homens para serem seus representantes porque eles são melhores do que outros. Pelo contrário, esse é um fardo muito maior. Os líderes que Deus levanta são representantes de Deus. Isso é bênção para o povo. E isso é cobrança para nós, líderes. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: obedecei aos vossos guias, líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Em outras palavras, Deus vai cobrar dos seus líderes, dos seus representantes, a maneira como nós estamos cuidando da igreja do Senhor. Se a igreja é a noiva de Cristo, a maneira como nós entregaremos essa noiva quando Cristo voltar vai ser exigida de nós. Não é à toa que Cristo diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. O problema é que o evangelicalismo brasileiro tem colocado líderes espirituais, pastores e presbíteros, e até inventado outros títulos como bispos, apóstolos, porque entenderam completamente errado ou corromperam o papel dos representantes de Deus. A nossa única obrigação é entregar-lhes o reino, é dar-lhes o reino, é apresentar-lhes o reino, é preservar a igreja para isso. No dia que eu falhar como pastor, vocês têm todo o direito de me cobrar. E eu prefiro que vocês cobrem do que o Deus vivo, do que o leão de Judá me cobrando que eu fui um pastor indigno. Queridos, não é menos do que isso. Não há glamour, não há superioridade. Não há status entre os servos. Eu sou igreja de Cristo, como vocês. Os presbíteros são igreja de Cristo, como vocês. Cada um na sua função. Mas os principais motivos, o principal motivo pelo qual Deus levanta representantes é porque Ele quer preservar o seu povo e a adoração do seu povo. Nós precisamos de liderança, nós precisamos de condução, nós precisamos de guias. Imagina se a igreja, cada um vivesse de acordo com a sua própria vontade. No livro de Juízes nós temos um refrão que fala um pouco disso, que cada um vivia segundo o seu coração, porque não havia rei sobre Israel. E o povo de Deus então pede um rei segundo as nações, e lhe é dado Saul. Até que Deus lhes dá Davi, que é um homem segundo o seu coração.
e o povo viver em paz. A paz do povo de Cristo só vai ser vivida por nós, igreja, quando tivermos líderes segundo o coração de Deus. E todos nós somos responsáveis por isso. Para manutenção, para suporte, para o apoio dos nossos líderes. Em orações, em conselhos, em admoestações quando for necessário, quando errarmos, e vamos errar. Somos líderes, sim. Somos ungidos, sim. Mas somos conservos. Em nada somos melhores do que qualquer um que está aqui. Mas é necessário que haja liderança. É difícil um mundo que prega a autonomia reconhecer o valor e a necessidade de uma boa liderança. Principalmente de uma liderança masculina, como é o caso da nossa igreja. Mas é bênção do Senhor. É bênção do Senhor para preservar a sua adoração, para preservar o seu povo. Por isso, o Senhor primeiro desperta líderes, sacerdotes, como o texto diz. No versículo 40, então, nós temos a lista dos levitas. Os levitas, os cantores e os filhos dos porteiros. E num contraste aqui, nós temos então aos sacerdotes, nós temos a lista daqueles que serviam no templo, serviam na adoração, na estrutura da adoração, nos bastidores. No trabalho que talvez não fosse tão glamourizado de forma carnal. E aqui levitas eram todos aqueles que faziam o trabalho no templo, não eram os músicos. A glamourização, a supervalorização da música e colocá-la como igualdade de levita vem por causa da cultura e do mercado gospel musical. É um mercado que eleva a figura do homem. E compreendam, eu não estou dizendo que aqueles que nos servem e nos conduzem em adoração não são importantes, são de extrema importância, porque eles nos conduzem em oração, eles nos conduzem para Deus em palavra cantada. É de extrema importância. Mas é de extrema importância no conjunto da adoração, como a palavra que é de extrema importância. A pregação, queridos, é extremamente importante, não esse que vos fala. Os louvores são de extrema importância, não aqueles que os executam. A nossa cultura evangélica gospel cria altares para nós mesmos, quando o único altar é do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nessa lista daqueles que serviam no templo, nós vemos um número bem menor de sacerdotes. Não porque eram menos importantes, mas simplesmente porque estava dentro das porcentagens, digamos assim. Como eu falei, o número excessivo de sacerdotes, muito provavelmente tinha a ver com uma garantia de restauração e de construção de um modo de adoração e do templo que havia sido perdido. Então era necessário preservar, garantir. Mas na função, na execução, na operação, no dia a dia, na manutenção, o número foi adequado de acordo com aquele grupo. E outros também seriam levantados depois para o levirato. A verdade, o que a gente precisa se concentrar aqui não é que o número de levitas, porteiros, aqueles que guardavam a entrada do templo e organizavam as filas, organizavam os sacrifícios, limpavam as bacias cheias de sangue, tiravam a carniça, tiravam as cinzas, esses eram os levitas. Então, o nosso foco não deve ser, eles são menores, os sacerdotes são maiores em número, tem mais importância. Gente, todos foram despertados pelo Senhor no seu espírito. Não há mais importante. A grande importância desse povo, de cada um aqui, independente da sua função, é que eles foram despertados pelo Espírito. E independente daquilo que você faça na igreja, seja de forma visível ou nos bastidores,
tendo visibilidade, tendo reconhecimento ou não, nós devemos fazer isso de todo o nosso coração, porque nós fomos despertados pelo Senhor. Me entristece muito ver irmãos que ambicionam participação na igreja e colocam isso numa desculpa santa de que não está tendo os seus dons reconhecidos. Aquele que quer servir, serve, onde for necessário. E o próprio Espírito, o próprio Cristo, o Senhor da igreja, vai te conduzir de acordo com as suas funções, com a necessidade da igreja e com os seus dons. Queridos, eu não comecei como pastor pregando. Eu já lavei muito banheiro em retiro e lavaria hoje. Por que não? Porque pastor não pode fazer isso? Porque a minha tarefa é muito digna? Para com isso, irmãos. Se você quer servir na igreja, sirva. Ou o seu espírito não foi despertado. O problema é que alguns querem só o sacerdócio. Alguns querem ser visivelmente despertados pelo Senhor. E talvez seja por isso que nós não tenhamos tantos servindo na igreja como poderíamos ter. Que isso fique de atenção para todos nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, o Senhor Jesus nos ensina, e ensina aos seus discípulos, sobre qual deve ser a postura daquele que é despertado pelo Senhor, daquele que forma a igreja, daquele que serve. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os que os maiorais, ou seja, os superiores a eles, exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, a igreja não é sobre você e eu. A igreja é sobre Cristo. A história da redenção não é a minha história e não é a sua história. É a história de Cristo redimindo o seu povo, no qual nós, pela graça, fomos inseridos. Se o nosso nome está nos créditos, está lá na letra miudinha, que todo mundo pula quando acaba o episódio. Mas ainda assim, o mais importante nós temos, que é o Espírito que foi despertado pelo Senhor. Isso é o mais importante. A nossa postura como povo de Deus, a nossa postura uns aos outros deve ser de dedicação, deve ser de serviço, deve ser de interesse, deve ser de honestidade, de servidão genuína um pelo outro. É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja prospera, é assim que a igreja frutifica. Aqueles que têm o seu espírito despertado pelo Senhor, servem a igreja de todo o coração, seja como for. E isso é bênção. Vai servir aquele que é mais necessitado, aquele que naquele momento talvez esteja mais fraco, ou aquele que acabou de chegar e realmente precisa ser servido, porque sabe que está fazendo nada mais, nada menos do que seguindo o exemplo do próprio Cristo. Não é esse o exemplo que Jesus dá quando lava os pés dos discípulos? E Pedro tentando tirar onda, sendo Pedro: não, mestre, eu vou lavar o seu pé. E aí, o que Jesus fala? Aquele a quem eu não lavo o pé não tem parte comigo. Não, então lava meu corpo todo, Senhor. Não, o cara não entendeu nada. Uma visão materialista, Pedro, uma visão meritocrática. Não é isso, Pedro. Você não entendeu que Cristo veio para servir a igreja? Por que veio para servir? Porque veio fazer aquilo por nós que a gente não consegue fazer. Quando a gente reconhece que somos incapacitados, que somos inúteis, não fosse pelo despertar do Espírito Santo em nós, enquanto nós não compreendermos isso, nós vamos achar que nós merecemos algo, que nós devemos participar de determinadas ações, que devemos cumprir determinadas funções, que devemos alcançar determinados cargos na igreja. Mas quando a gente se vê indigno
da salvação de Cristo, a gente só fala: Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor me despertou, porque o meu nome está no meio desses exilados, porque um dia eu era exilado no cativeiro do pecado, mas o Senhor me resgatou para a vida e vida em abundância em Cristo. Então agora deixa eu servir o seu povo. Deixa eu servir o seu povo. Aquele que não está na igreja de todo o coração, servindo o outro como Cristo nos serviu, está servindo o mundo. Está servindo o mundo com o seu dinheiro, está servindo o mundo com o seu corpo, está servindo o mundo com os seus interesses, com a sua mentalidade. Vai dizer que você nunca encontrou assim: nossa, uma pessoa dessa com tanto talento, com tanto potencial, levando essa vida. Imagina se ele usasse isso para o bem. Queridos, essa é a vida de todo exilado. Está servindo o mundo com tudo que tem e não está vendo que está sendo destruído, está sendo consumido pelo mundo. E chega na igreja e quer ser servido, não entendeu nada do Evangelho. Não sejamos assim, queridos. Não sejamos assim. Versículo 55, mais uma lista. Os filhos dos servos de Salomão. Filhos dos servos de Salomão, pastor, que isso? Agora ficou difícil mesmo, já estava difícil compreender a lista. Agora então, filhos dos servos de Salomão. A gente precisa entender que Salomão, como eu falei, foi aquele que pela desobediência, como consequência o povo na geração do seu filho foi dividido em dois. Salomão teve centenas de mulheres de outros povos e se misturou com povos que não eram do povo de Deus e descumpriu a palavra do Senhor assim. Portanto, Salomão teve muitos servos que não eram tementes ao Senhor. Muitos servos que não eram do povo eleito, que não eram de nenhuma das 12 tribos, eram pagãos. Mas ainda assim, queridos, temos servos, filhos dos servos de Salomão, pagãos. Às vezes alguns até cativos, escravos de guerra dos tempos das campanhas militares de Davi e do próprio Salomão, a quem Salomão invadia, não destruía completamente o reino, mas tomava para si escravos, cativos de guerra, e filhos desses servos pagãos tiveram o espírito despertado pelo Senhor. Gente, olha que doideira. Quando a gente olha a lista, esses nomes, na etimologia deles, a gente vê que a maioria deles são nomes estrangeiros ao povo judeu. Nomes persas, nomes babilônicos, nomes orientais, do que talvez viria até a ser a Índia. Nomes orientais, muito distantes ali da península do Sinai, muito distantes da Palestina. O que isso nos mostra, queridos? Que a providência do Senhor chega para todos aqueles a quem Ele quer alcançar, seja qual for a sua origem. O que eu quero dizer com providência? Capítulo 5 da nossa confissão de fé nos diz: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória e da sua sabedoria, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Em outras palavras, a providência de Deus controla, governa tudo o que acontece no universo, da maior coisa até a menor, para que a sua vontade seja feita. E pela providência, filhos dos servos de Salomão tiveram seus nomes contabilizados aqui. O que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Aqui no meio de nós, temos uma lista tão variada de histórias quanto essa de Esdras 2. Tenho certeza, eu tenho pessoas aqui que já é a terceira, a quarta geração de cristãos, talvez até de presbiterianos.
Eu conheci um rapaz no seminário que ele era descendente da linhagem de Ashbel Green Simon. Aquele ali era presbiteriano, mas outros de vocês são os primeiros cristãos. Foram os primeiros, e talvez ainda sejam na sua família, a confessar o Evangelho. E o que importa? Se a providência chega para todos nós. Se a graça de Deus chega para todos nós. A verdade, queridos, é que naqueles cuja linhagem, geração após geração, vai servindo ao Senhor, é graça, porque repetiu um feito que é milagroso. Mas aquele cuja história nunca se encontrou no Evangelho até você chegar, também é graça, porque você inaugurou o Evangelho na história da sua família. A verdade é que todos nós chegamos aqui pela providência, todos nós chegamos aqui pela graça do Senhor, porque Deus, de forma muito sábia, de forma cuidadosa, amorosa, minuciosa, foi conduzindo cada detalhe na minha vida e na sua para que você estivesse aqui hoje, domingo, servindo a Ele. E se você não conhece ao Senhor ainda, talvez você esteja lutando contra a providência de Deus. E por isso tanto sofrimento. É impossível a gente fugir da providência. Se Ele levantou servos, filhos dos servos de Salomão, Ele pode levantar, Ele pode despertar o coração de qualquer um de nós. Essa é a nossa confiança, é um Deus que age de forma soberana. E o nosso papel, inclusive quando nós orarmos, inclusive quando nós pregarmos aqueles que não foram alcançados ainda, aqueles que talvez estejam tão próximos de nós, sejam gerações à nossa volta ou após a nós, que a gente confie na providência do Senhor para isso. A história de cada um de nós é muito bem descrita também pelo apóstolo Paulo, em Efésios 2, versículos 19 a 22. Olha o que o apóstolo Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja formada por corações, por espíritos que foram despertados pela providência do Senhor. E somente por isso. Se a gente está aqui hoje, é porque todas as coisas vieram, se encaixaram de acordo com a vontade do Senhor para a sua própria glória. Confiem na providência. Quarto ponto, versículo 59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Hassar, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, de Tobias, de Necoda, 652, e também filhos dos sacerdotes, de Abaías, de Cós, de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, os Gileadita, e o que foi chamado do nome dele. Estes procuraram os seus registros nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantassem um sacerdote com Urim e Tumim. Aqui, queridos, a gente vê uma quebra nessa expectativa, nessa lista. Tem um grupo que é chamado, que se encontra ali, naquele povo, mas que eles não conseguiram provar que eles eram dignos do sacerdócio. Lembrando que o sacerdócio era passado naquela época de geração em geração, de pai para filho, e eles não foram capazes de provar isso. O que isso quer dizer para nós? Que mesmo naqueles que estão no nosso meio, mesmo naqueles cujos nomes estão listados a nosso redor, podem haver aqueles que não foram separados pelo Senhor. Aqueles que não são santos.
Santos não perfeitos, mas não foram santificados, não foram separados. Eles podem sim retornar do exílio, eles podem sim participar da restauração, mas são considerados imundos, não foram separados pelo Senhor. E aqui há um grande ensino para nós. Deus desperta-nos para a sua santidade, para que sejamos separados para o seu serviço, para que nos encontremos dignos. Mas há aqueles de nós que só cumprem lista, que só cumprem tabela. Vão usufruir das bênçãos, vão usufruir da graça de estar no meio do povo de Deus, com certeza. Mas são considerados pelo Senhor imundos. E por isso que a vida cristã exige tanto de nós um autoexame, uma humildade, um momento de contrição e um momento de confissão, como fazemos aqui domingo após domingo, para que garantemos para a nossa alma que nós não somos como esses. Para que nós nos vejamos como separados para o Senhor, se de fato o somos. Se somos de Cristo, se fomos separados por Cristo, que vivamos como descendentes da palavra, descendentes de Abraão, não em sangue, mas na promessa. Que vivamos como co-herdeiros de Cristo, que vivamos como irmãos de Cristo, Ele que é o nosso grande irmão, primogênito entre muitos. Mas não se enganem, a gente pode encontrar no meio de nós aqueles que se acostumaram com a vida religiosa, aqueles que se agradaram do povo de Deus e acham que isso é suficiente, mas não olham para si e vivem indignamente no meio do povo e só se enganam. A gente não consegue puxar hoje a tua capivara, olhar ali teu registro, teu boletim de ocorrência para ver se você está com a ficha limpa, para ver de quem você é descendente, se Cristo morreu por você ou não, se você foi despertado ou não. Mas o Espírito pode. E cabe a gente buscar essa confirmação, cabe a gente buscar essa segurança da nossa salvação, cabe a gente medir a nossa conduta para ver se a gente não está errando. Talvez esse povo saiu do exílio e falou, beleza, estou garantido aqui, ó, eu sei que eu sou descendente, mas na hora do vamos ver, foi tratado como indigno. É exatamente isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, diz. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Aqui o autor de Hebreus não está se referindo àqueles que perderam a fé, mas àqueles que, de alguma forma, entraram no meio da igreja, se viram como garantidos das bênçãos, se viram como verdadeiros cristãos, e provaram da boa palavra, porque a ouviram, participaram do Espírito, sim. Que eles receberam o batismo do Espírito, pastor? Não. Porque eles receberam o dom do Espírito? Não. Mas porque foram abençoados pelos dons do Espírito manifestados naqueles que estavam ao seu redor. Se o Espírito Santo nos dá o dom da misericórdia, da oração, da generosidade, outros que se julgam cristãos no nosso meio e não o são, também podem usufruir dessas bênçãos, podem usufruir, podem ser participantes do Espírito, mas isso não quer dizer que são salvos. E os poderes do mundo vindouro, que poder maior há do que a esperança de participar do reino de Cristo? Irmãos, não confiem em si mesmo, confiem em Cristo para a sua salvação. E a nossa confiança na salvação, a nossa certeza de salvação, nunca vai ser arrogante, nunca vai ser orgulhosa. Pelo contrário, ela sempre vai nos levar de volta em gratidão, em arrependimento, em confissão de pecados para a cruz. Mas se a sua certeza de salvação faz você encher o seu ego, faz você confiar no seu histórico, pastor, mas eu sou a 4ª geração de presbiteriano da minha família, eu preciso ser presbítero. Isso existe, tá, gente? Cuidado,
Cuidado, irmãos, para não cair no erro dessa galera aqui. A gente tem que provar dia após dia a motivação do nosso coração, o do porquê a gente serve a Deus e do porquê a gente serve o corpo de Cristo. O povo de Deus é formado por pessoas que foram separadas para a santificação em Cristo. Isso nos lembra que tudo que nós somos e tudo que nós fazemos é pela graça do Senhor Jesus. Domingo após domingo eu falo isso e eu vou repetir. Jesus nos disse: sem mim nada podeis fazer. Enquanto a gente não internalizar isso, enquanto a gente não gravar isso no nosso coração, a gente vai continuar tendo uma fé fraca. A gente vai continuar confiando na nossa história, a gente vai continuar confiando naquela experiência com Deus que a gente teve lá atrás, quando Ele falou a nós e a gente se converteu, e a gente acha que porque passou por isso está tudo garantido daqui para frente. Não se engane, meu irmão, a nossa confiança tem que ser diária, tem que ser constante na cruz de Cristo, somente na cruz de Cristo. E a última característica, versículos 68 e 69. Alguns dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra. Em ouro, 61.000 daricos, em prata, 5.000 arraites e 100 vestes sacerdotais. O que a gente vê aqui no povo de Deus? A gente vê aqui que a última característica daqueles que têm o coração despertado pelo Senhor é que eles têm um coração generoso. Eu poderia ser pragmático aqui. Eu poderia fazer juízo em meu favor dizendo: irmãos, a oferta e o dízimo é importante para o sustento da casa de Deus, para o sustento daqueles que servem a obra. Isso é importante sim, a gente vai chegar lá, se preparem, quando falar explicitamente de dízimo. Mas aqui eu não quero falar ainda do dízimo e da oferta, mas eu quero falar do nosso coração. Do nosso coração em relação à riqueza. O do porquê é uma característica do povo de Deus, a generosidade, o desapego. Porque a nossa fé, queridos, não é material. A nossa fé, o nosso coração não está depositado, não confia naquilo que nós temos, na segurança do nosso bolso, da nossa conta bancária, do nosso contra-cheque ou da nossa carteira de trabalho. Primeiro, porque essas coisas passam. E segundo, porque todas essas coisas vieram do Senhor. De que forma nós somos abençoados com uma vida generosa, sendo generosos diante do Senhor? É óbvio que primeiramente com os dízimos e ofertas. Porque se você se acha generoso, porque você faz caridade, dá aos pobres, mas nega o dízimo, nega a oferta, talvez essa seja uma via de mão dupla. Talvez a caridade seja uma obra para aplacar a sua ira. A sua culpa. Talvez. Porque você consegue ver que você ajudou, sabe? Você consegue ver a mudança que você fez na vida do outro. Agora, depositar um envelope aqui, não faz diferença, né? A luz está aqui, a CEMIG foi paga. Não aquece meu coração. Mas, irmãos, os dízimos e ofertas são, antes de mais nada, meio de graça para o povo de Deus. Os meios de graça são recursos visíveis que o Senhor nos dá para transmitir à igreja as bênçãos e os benefícios da vida com Cristo. Vou repetir, os meios de graça são recursos visíveis que o Senhor nos dá para transmitir à igreja os benefícios de estarem unidos a Cristo. E por que dízimos e ofertas são meio de graça? Assim como oração, como a leitura da palavra, com a comunhão da igreja. Porque, queridos, se você tem dificuldade de separar uma parcela daquilo que você ganha de material e faz disso um hábito, talvez você tenha um problema muito mais profundo em relação às riquezas,
e você viva uma vida muito mais materialista do que você imagina. Queridos, o dízimo e a oferta é um exercício constante e mensal, semanal, enfim, habitual, de nós colocando o nosso coração a serviço do Senhor e nos protegendo, nos preservando da ganância. Talvez alguns de vocês possam pensar, mas pastor, eu já ganho tão pouco. Se eu ganhar 100 mil reais ia ser fácil dar o dízimo. Duvido que ia ser fácil tu fazer um boleto mensal de 10 mil reais para a igreja. Às vezes é mais fácil doar 30 reais do que 30 mil. Avalie o seu coração. Eu não estou aqui querendo encher o cofre da igreja. Eu estou querendo aqui proteger você da ambição. Se você tem dificuldade com isso, eu não quero que domingo que vem você encha essa caixa. Eu quero que você passe a semana de joelho de chão, em oração, olhando para o seu coração e para a sua vida e tentando se colocar diante de Deus e responder o porquê que eu não faço isso. É porque eu não confio em Deus? Ou porque eu realmente acho que eu tenho direito a esse dinheiro? Ou porque eu tenho amor a Ele? Essa é a parte mais difícil e mais dura, porque é onde a gente mais tropeça. Mês a mês, nós podemos ser lembrados, nós temos o privilégio e a graça de sermos lembrados que o nosso sustento vem do Senhor. Queridos, eu não estou dizendo que a sua conta bancária vai aumentar se você der o dízimo. Na verdade, eu vou profetizar na sua vida, ela vai diminuir. Sabe quanto? 10%. Pronto, profetizei. Porque não se trata de conta, gente, se trata de coração. O que a gente faz na igreja é motivação do coração, é íntimo. Deus vê a intenção do coração. Ele não está preocupado com o que está na tua carteira, foi Ele que te deu, cara. Eu não estou preocupado com o seu dízimo, porque eu tenho certeza que o Deus que levantou essa igreja vai sustentar essa igreja. Eu estou preocupado com você, cujo coração ainda está mais apegado ao que você ganha, a mixaria do que você ganha, e você pode estar ganhando 100 mil reais por mês, ainda é mixaria. Jesus conta a história daquele homem que acumulou riquezas para si, construiu um outro celeiro, acumulou mais coisa, e no final do dia ele descansou, porque ele viu tudo que ele acumulou. E aí Jesus fala, tolo, essa noite lhe pedirão a alma. E daí que você tem dinheiro na conta? Ou não tem? Sua alma está pegada a quem? Em Lucas, o nosso Senhor Jesus disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Em quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Jesus está querendo dizer aqui para a gente é o seguinte, olha só, você não é fiel nem no seu salário, você não consegue confiar em Deus, nem naquilo que você ganha para sustentar a tua casa, e você acha que você confia em Deus como cristão? Talvez você esteja na lista dos anteriores e não saiba. E o dízimo, ou a falta dele, seja somente um alerta para provar o seu coração. A gente precisa olhar o nosso coração cada dia. Através de uma vida generosa, nós reconhecemos quem é o nosso único provedor. Nós lutamos diariamente e resistimos à ganância, principalmente quando as bênçãos materiais do Senhor vêm a nós. Quanto mais a gente ganha, mais chance de ficar ganancioso. Nós visível e publicamente declaramos que somos gratos ao Senhor.
e nós testemunhamos que o nosso maior tesouro é o reino de Deus, e não o que a gente tem aqui. Portanto, queridos, é isso que a gente aprende de uma lista. É isso que a gente aprende dos créditos. A gente chega no final do sermão. Agora sim os créditos vão subindo. Os nomes vão aparecendo. E mesmo que o Senhor nos ensine as características do seu povo, que Ele desperta líderes para conduzi-lo, para guiá-los e para preservá-lo, que Ele desperta todos nós ao seu serviço, que Ele nos desperta de acordo com a sua providência, para a sua santidade e para que sejamos generosos. Ainda assim nós veremos na série de Esdras e nós vemos na nossa vida que nós falhamos miseravelmente em cada um desses pontos. Mas há Cristo, que é o nosso líder perfeito, é o Senhor da igreja, é o nosso representante. Ele é o servo sofredor de Isaías, que se voluntariou para nos servir com o seu próprio sangue e com a sua própria vida. É porque Cristo é o Santo de Israel, que a sua morte é suficiente para nos livrar de todo o pecado. E a gente não precisa fazer mais nada, porque foi mais do que aceitável o sacrifício de Cristo, porque Ele é perfeito. E Cristo demonstrou na cruz o maior ato de generosidade da parte de Deus, como a gente lê em Romanos, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós, a igreja, os entregou. Porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? E pela providência, Senhor, pela providência o Senhor nos alcançou para a sua própria glória. E se tem uma lista, irmãos, que importa para nós, não é a lista do rol de membros da Igreja Presbiteriana de Ouro Branco. Embora seja muito importante que você seja membro aqui, qualquer dúvida procure-nos, os pastores e presbíteros, para tirar essa dúvida. Mas essa não é a lista mais importante. Tem uma lista que você não pode ficar de fora, que é a lista dos nomes no livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos os eleitos, daqueles que foram separados pela graça para fazer parte de Cristo. Seja qual for a sua função, seja qual for a sua história, seja qual for o seu dom, busque ao Senhor. E no dia final, se verdadeiramente você tiver buscado e confessado e servido a Cristo, no dia do juízo, quando subirem os créditos, com o nome de todos aqueles por quem Cristo morreu, todo mundo vai estar prestando atenção. Ai daqueles cujo nome não estiver no livro da vida. Mas nós, que já somos igreja, que já somos templo do Espírito, a gente tem essa segurança. A gente aguarda o final. A gente aguarda o filme se encerrar. A vitória de Cristo quando Ele voltar, para que a gente veja os créditos. Não vai ter cena do pós-crédito. Os créditos vão ser a vitória. Os créditos de Cristo. Os méritos daquele que comprou-nos com o seu sangue. E que assim a gente seja firme como igreja e povo do Senhor, até que acabe o filme da nossa vida. E a gente abra os olhos mais uma vez para enxergar o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Baixe sua cabeça, vamos dirigirmos em oração ao Senhor. Bondoso Deus e amado Pai, nós te louvamos porque somos mais do que uma relação de nomes. Somos filhos do Senhor, filhos da promessa, a aliança que o Senhor fez com o teu Filho para salvar a muitos. Senhor, nos ajuda a viver como igreja de acordo com os teus propósitos e com a tua vontade. Abençoa os nossos líderes, aqueles que nos conduzem para que verdadeiramente sejam tementes ao Senhor. E velem pela santidade e pureza da tua igreja. Sejam pastores fiéis ao grande pastor e verdadeiro pastor que é Cristo. E que nunca o orgulho
a vaidade se eleve no meio de nós. Nos ensina a servir uns aos outros com o mesmo Espírito de Cristo e que Cristo nos ensinou a servir. Senhor, nos ensina a confiar em Ti na Tua providência, nas menores coisas que acontecem na nossa vida. Senhor, santifica-nos na Tua palavra, santifica-nos na Tua verdade, nos derrama, nos enche com Teu Espírito Santo, derrama-o sobre a Tua igreja, para que sejamos verdadeiramente separados para a Tua glória. E, Senhor, dá em nós um coração generoso, nos liberta da escravidão materialista do nosso tempo. E que isso seja visível a todos. Nos liberta daquilo que ainda nos aprisiona. Nos ajuda a enxergar no reino eterno de Cristo nosso verdadeiro tesouro. E que tudo aquilo que o Senhor nos dá nessa terra seja apenas visto como meio de bênçãos, triviais, ordinários, mas que o Senhor nos sustente e nos alimente sempre com a Tua palavra e com a certeza de salvação em Cristo. Senhor, aumenta a confiança da Tua igreja sobre a salvação, nos dá uma expectativa alegre, animada, esperançosa, do dia em que finalmente teremos os nossos nomes lidos pelo próprio Cristo, e ouviremos deles: vinde, benditos de meu Pai. E que nesse dia recebamos o reino comprado pelo Teu sangue. Senhor, dá essa segurança para nós. Fortalece a Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. E agora, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém.